Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade, e em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido só 1 caiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar as contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Agora estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregastes 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai àquele que tem 10. Porque todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs na fé, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e minha irmã, celebrando com alegria este último dia do mês de agosto, já iniciando amanhã o mês de setembro, nós nos despedimos do mês de agosto com a liturgia da palavra. Hoje, continuando as meditações do Evangelho de Mateus. Nossa vida é dom e gratuidade. Deus nos põe a este mundo, Ele nos dá a sabedoria, Ele aumenta a nossa fé, para que nós saibamos passar pelas tribulações com êxito. Diante disso, meu irmão e minha irmã na fé, Deus também deposita na nossa vida talentos, vocações, dons, capacidades. Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Diante deste evangelho de hoje, podemos ver um cenário em que um homem, um proprietário, confia os seus talentos a 3 pessoas. Um ele dá mais, outro dá menos e o outro dá menos ainda. O importante dessa palavra, meu irmão e minha irmã, é que a cada um desses homens que receberam os talentos, o objetivo era lucrar e, claro, devolver com juros aquilo que pertencia ao patrão, ao dono. Meus irmãos e minhas irmãs na fé, a palavra de Deus está dizendo para nós hoje: os talentos são a gratuidade que Deus nos dá. O primeiro servo, por exemplo, disse: Patrão, meu senhor, o senhor me deu 5 talentos, eu lucrei mais 5, aqui está. Olha só que interessante. E o patrão disse: Servo bom e fiel, venha participar da minha alegria. E aí chegou aquele que havia recebido, por exemplo, 2 talentos. E ele disse: Senhor, recebi 2 talentos,
mas aqui está o dobro, né? Os juros, por exemplo. E ele diz: servo bom e fiel, venha participar da minha alegria. Mas então chega aquele em que recebeu apenas um talento, aquele que escondeu no chão o talento, ou seja, não trouxe os frutos, não frutificou. É como, por exemplo, um galho que é arrancado da árvore, não brotou. Então o patrão disse: servo mau, servo inútil e fiel, tirai dele o talento e dai àquele que tem 10. Olha só a palavra. Porque todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. A sede da palavra de Deus. Estarmos inebriados da palavra de Deus. Teremos mais. Teremos a alegria de ter a presença de Jesus Cristo no nosso meio, o Senhor de todos. Aquele que não tem, vamos fazer uma comparação, por exemplo, quando eu digo que Jesus não existe, quando eu digo Deus não existe, até o que tem será tirado. Meus irmãos e minhas irmãs na fé, os últimos versículos deste evangelho vai dizer assim: quanto a este servo inútil, jogai-o fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O destino de uma alma que não serve a Jesus, de uma alma que não procura Jesus, de não procura o perdão de seus pecados, de não procura uma sincera confissão, infelizmente, meus irmãos e minhas irmãs, terá este destino, será jogado fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Palavra esta que define a escuridão do abismo, onde a palavra de Deus fala muito disso, em especial no Antigo Testamento, do choro e ranger de dentes, ou seja, a perdição. Meus irmãos e minhas irmãs, lutemos, nos esforcemos para que os talentos que Deus nos dá, nós possamos frutificar em dobro, que possamos entregar: Senhor, deste-me 5 talentos, aqui estão 10. As minhas atitudes, as minhas ações, né? Para que eu seja digno de poder contemplar a graça santificadora de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Essa é a parábola dos talentos. Curta esse vídeo, meu irmão, minha irmã. Deposite o seu comentário do evangelho de hoje, compartilhe e, claro, inscreva-se no nosso canal e nos ajude, aos poucos, evangelizar, levar a palavra de Deus. Lembre-se disso, Deus não precisa de nós, mas nós precisamos dele. Que assim seja. Amém.